yesterday. Né? Então, os Beatles, né, nessa trajetória para a Índia, tem uma questão anterior, né? Os Beatles foram apresentados a Maharishi Mahesh Yogi. O grupo assistiu a um fim de semana das aulas pessoais em seu seminário de meditação transcendental em Bangor, no país de Gales, né? E durante esse seminário, eles foram informados da morte do Epstein, né? E aí o John fala: eu sabia que estávamos em apuros, disse Lennon. Mais tarde, eu não tinha nenhuma dúvida sobre nossa capacidade de fazer outra coisa senão tocar música. Eu estava com medo. Pensei, nós temos essa porra agora. McCartney então organiza o primeiro projeto pós-Epstein no grupo, né? O filme de televisão escrito por ele mesmo, chamado Magical Mystery Tour, que foi lançado em dezembro daquele ano. O filme foi um fracasso total, né? Mas a música do Lennon foi um sucesso total, que é o I Am the Walrus. I'm the Walrus. Walrus. Eu sou o cavalo marinho. Eu sou o cavalo marinho. Então, depois, liderado pelo interesse do George Harrison e John Lennon, os Beatles que viajam para Ashram, né, desse Maharashtra aí, na Índia, em fevereiro de 68, né, para obter mais orientações, vamos dizer assim, né? Já tinha morrido o empresário. Então, eles ficam buscando, né? Parece que o empresário... Falar nisso, o que vocês têm que falar sobre esse empresário? O empresário é fundamental influência para eles também, para a união do grupo, não? Ou foi depois do empresário, ou foi só pelo pensamento do Lennon, que divergiu ali do grupo, ou foi também a questão do empresário? Eu acho que eu não sei, não, eu acho que não. Eu acho que... Bom, primeiro, eu acho que mais importante que a figura do empresário é o George Martin, né? A figura dele como produtor, que ajudou a dar vazão a um talento, mas ajudou, digamos, a expandir o que era um determinado tipo de música comercial popular para outros horizontes que influenciaram Deus e o mundo, né? Eu não acho que... E a questão da separação dos Beatles, eu acho que é uma questão... O John Lennon fala isso, né? Eu reli para o debate que a gente está fazendo hoje. Talvez a última entrevista, ou das últimas, na revista Playboy americana, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, cara, chegou... o John Lennon, ele vai ficando uma pessoa, inclusive, hostil à ideia de que bandas de rock devem continuar muito tempo. Né? Banda de rock, bom, você tem os amigos, você tem lá essa coisa de viver em grupo, mas são pessoas diferentes, personalidades diferentes, e nitidamente você vai tendo uma clivagem aí dos interesses pessoais, intelectuais, musicais de cada um, né? Que vai redundar no rompimento dele com o Paul McCartney. Enfim, tem todo um capítulo sobre isso daí. E que eu acho que tem a ver, Maurício, com o John Lennon tendo uma... aí o papel, digamos, aí entra no debate mesmo da guerra e paz, né? Como o John Lennon ele vai radicalizando a postura como, né, cidadão, por assim dizer, e como artista, né? Você falou de All You Need Is Love, mas eu acho que a coisa da guerra do Vietnã é a grande clivagem, né? E o que eu acho que é muito interessante, né, uma coisa que eu estava pensando aqui, lendo um pouco, né, tem muito mais coisa que ele falou aquilo, mas o John Lennon, como o Eduardo colocou, ele nasceu no meio da guerra, né? E ele vem de uma geração, aí tentando ver o Lennon na história mesmo, né, um pouco, né? Uhum. Ele é uma geração que está vivendo nos países desenvolvidos, não em todo mundo, né? A prosperidade, o período que foi conhecido como os anos dourados do capitalismo. Eu acho que, de certa forma, inclusive, se a gente pensar os Beatles, são 4 filhos da classe trabalhadora, mas que tiveram acesso, por exemplo, a uma escola de arte de qualidade, que talvez não seja generalizável em outras épocas, em outros países. Isso também ajuda na formação deles como músicos também, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é fundamental
é que esses anos dourados do capitalismo, como dizia o Herbert Marcuse, o pressuposto daquela prosperidade, todo mundo tem consumo, emprego, trabalhadores, é que você tem a indústria armamentista, a Guerra Fria, os conflitos na periferia do capitalismo, como a Guerra do Vietnã, e o próprio movimento de 68, que o Lennon é um expoente, mostra a insatisfação, né? Você tem uma aparente prosperidade material em alguns países, o pau está comendo solto no resto do mundo, e mesmo nos países centrais, e o Lennon acho que é muito importante nesse ponto, ele vai criticar o que é essa suposta integração, pacificação social. Você tem guerra, a questão da opressão da mulher, que vai aparecer, por exemplo, em várias músicas do Lennon, Woman is the nigger of the world, Woman, né? E a própria questão do racismo nos Estados Unidos, né? Se você pegar a ligação que ele vai ter com o movimento dos Panteras Negras, né? Então, essa radicalização política, né? Que ao mesmo tempo é muito interessante isso, quer dizer, porque é muito uma coisa, digamos, é uma pessoa desconhecida, né, radicalizar politicamente. Outra coisa é talvez a personalidade mais conhecida do mundo, né, que, como foi bem lembrado aqui, tinha a comenda da rainha da Inglaterra, né, virar uma pessoa com um discurso crítico, né? Esse impacto que é fundamental. E ele começa a seguir nessa direção já depois que volta da Índia. Pelo que eu sim. Porque naquele momento ele começa a ter uma divergência da banda depois que eles voltam da Índia, eles lançam atividades independentes, empresariais, né? Apple Records, né? Várias empresas subsidiárias. Ele descreve esse empreendimento, né, dessas atividades, dessas empresas, uma tentativa de alcançar a liberdade artística dentro de uma estrutura empresarial, né? E ele lança o single lá, Revolution, né, lado B. Revolution. Muito bom. Revolution, mas mesmo o Revolution, você vê como é que o Lennon ele tinha uma postura militante, mas ele tinha uma independência artística e crítica, porque ele fala, olha, eu quero a transformação do mundo, mas ele também critica uma esquerda que se aproxima, por exemplo, do mal, ou achar que sociedades autoritárias, burocratizadas, são idênticas à emancipação humana. Porque uma das frases dessa música Revolution, ele fala assim, olha, eu sou pela revolução, tem que mudar mesmo a sociedade. Mas se você ficar querendo me convencer que o grande cara do mundo é o Mao Tse Tung, você não vai transar com ninguém. Exatamente isso. If you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Você nunca mais vai transar com ninguém. É uma ironia, na verdade. Aliás, Back in the USSR também acho que é uma música genial, porque eu acho que ela é uma grande... No fundo, é uma grande crítica àquela coisa que, né, a gente viveu como criança, mas era a Guerra Fria. Que era, né? Porque, no fundo, o que eles estão falando? Olha, todo mundo é igual. Né? As meninas, né, as mulheres da União Soviética, eles são jovens também. Né? Então, você tinha aquele mundo, né, polarizado, projetando inimigos, fantasmas, etc., o risco de uma hecatombe nuclear. Não, a gente acabou de chegar da União Soviética, o rock and roll está unificando a gente aqui, enche o saco, né? Eu acho que essa que é a mensagem, e é uma música do Paul, no caso, né? O Paul também tinha seus momentos geniais, né? Não vou entrar nessa polêmica também, ok? Eu sou mais John, tá? Para deixar claro. Nota-se. Eu sou. Mas pode continuar. Falar. Então ele lança, né, esse single, Revolution, eu acho que em 68, e ele não se compromete com a Revolução Maoísta, né? A mensagem é uma mensagem pacifista da música, mais ou menos assim, né? E também tem uma nova esquerda que parece que não fica faz críticas a ele, né, naquele momento. Você tem um aumento de tensões nas gravações dos Beatles, e o Lennon insiste, nesse período, no 68, em ter uma nova namorada. Quem é ela? A artista japonesa Yoko Ono, né, ao lado dele. E ele contraria assim a política da banda com relação às esposas namoradas no estúdio.
E agora? Acho que ele Ela começa a ir pro estúdio o tempo todo, né? E não era comum. Ele ficou satisfeito com suas composições para um álbum duplo, né? Que identificou com um trabalho superior ao Sgt. Pepper, né? No final de 68, o Lennon ele participa do filme Rolling Stones Rock and Roll Circus, né? No papel de membro da banda de... Só saiu nos anos 90 esse disco aí, né? É o filme, né? Esse aí o filme. O filme é 68, o filme, que ele participa no papel de um... Ele é papel de um membro de uma banda chamada Dirty Man. O filme foi lançado em 1996, é isso que você está falando, é isso. Tem os Rolling Stones, The Who, é isso aí. Então, então 96, o supergrupo composto pelo Lennon, Eric Clapton, Keith Richards e Mitch Mitchell também apoiou a performance vocal de Ono no filme. Caramba. No final de 68, então, aumenta essa experimentação com droga do Lennon, né, e a crescente preocupação com a ONU, né, combinada com a incapacidade dos Beatles de chegar a um acordo sobre a empresa, como essa empresa deveria ser administrada, né, deixar a Apple, vamos dizer assim, na necessidade de um gerenciamento profissional. Lennon pediu para Lord Beeching para assumir o papel, mas ele recusou, aconselhando a voltar a fazer registros, né? Então o Lennon foi abordado por um cara chamado Alan King, né? Alan King. E o Alan King, que parece que administrava administrou a banda Rolling Stones, né? E outras bandas durante a invasão britânica. No início de 69, o Klein foi nomeado diretor executivo dessa empresa deles, da Apple, por Lennon, pelo Harrison e Starr, né? Mas o Paul McCartney nunca assinou contrato de gestão. Lennon e Ono se casaram em 20 de março então, de 69 e logo lançaram a série de litografias chamadas Bag One, né, retratando as cenas da sua lua de mel. Que romântica, hein? 8 das quais foram consideradas indecentes à maneira. Então, mas o Maurício... Mas tem história aí. A gente fala essa brincadeira, mas isso aí não é o mais importante aqui. Não, mas eu queria fazer um comentário sobre isso, inclusive, porque eu acho que tem... Não é indecente, é revolucionário, né? Vamos dizer, para a época. É uma coisa fora fora da caixa, né? Não, o que eu registraria aí nesse ponto, eu acho que tem uma fantasia em torno da Yoko Ono, que, na minha opinião, ao mesmo tempo é machista e racista, porque... tem muito. Totalmente, porque, na verdade, primeiro porque essa ideia de que uma mulher acabou com a... Olha, a harmonia, paz dos garotos lá de Liverpool. Né? E, ao mesmo tempo, uma oriental. Né? Inclusive, você tem na mídia, o John Lennon foi encantada por um dragão japonês. Isso era uma coisa que ofendia sobremaneira e com razão o John Lennon. Mas o que eu acho que é interessante é que, não só como a gente comentou, você tem essa radicalização política. Bom, na música, o que eu citaria? Tem uma música ainda nos Beatles, né? Se bem que já é uma música do John. Isso é uma coisa importante, quer dizer, no final dos Beatles eles já não estão fazendo música totalmente juntos, na verdade. O Lennon e o McCartney é uma coisa mais de fachada, na verdade. Cada um está seguindo o seu caminho, né? Eles estão... Até o próprio documentário, o Let It Be, mostra muito claramente isso, né? Que eles já estão... Né? Agora, Give Peace a Chance, que foi uma música que virou hino, né, nas manifestações contra a Guerra do Vietnã. E eu destacaria aí já na carreira solo do John, se não me engano ele já estava nos Estados Unidos, para você ver o grau, né, a profundidade da coisa, porque aquela música, né, Feliz Natal,
Happy Christmas. Happy Christmas, War is Over. Essa música, eu acho que ela é um momento chave, porque, na verdade, eu acho que o John já estava, não tenho certeza se ele já estava nos Estados Unidos, mas isso pouco importa. Porque, vamos pensar, ele é o cara, mas ele é talvez o artista pop mais importante do mundo. Ele faz uma música de Natal, né? A temática, até hoje, né? A gente ouve com a Simone a versão música, né? Mas não é uma música de Natal, absolutamente, é uma denúncia muito inteligente, na minha opinião. E eles só colocam no final uma música muito bonita, War is Over if you want it. Quando os Estados Unidos estão lá empantanados na guerra do Vietnã. E é justamente esse contexto que leva ele a ser perseguido pelo governo americano, que não dá visto para ele, ele é fichado, investigado. Ele queria o Nixon queria deportar ele. Pois é, tem um documentário interessante, acho que Estados Unidos contra John Lennon, né? Que vai justamente relatando como é tumultuosa essa relação, né, do Lennon com... porque é isso, é um cara que tem uma imensa popularidade, uma imensa influência sobre a juventude, não é um simples intelectual, um simples artista desconhecido, que está trabalhando com o sentimento da música do Natal para fazer uma denúncia à guerra. Esse cara vai ser perseguido, né? Então, essa história que o Tomás narraram, que ele devolve a medalha para a rainha, eu acho que foi em 68, né? Contra o envolvimento do Reino Unido na coisa entre Nigéria e Biafra, né? Que ele coloca, Guerra Civil Nigeriana. Também o apoio da Inglaterra à guerra ao Vietnã, aos Estados Unidos no Vietnã. Então foi isso. Devolveu a medalha para a rainha, né? Teve um efeito aí um efeito grande nessa época. E ele faz músicas como Power to the People, Imagine, vamos pegar a letra. É uma música, Working Class Hero. Working Class Hero, né? Aí a gente já está entrando na fase solo dele, vocês estão falando? O comecinho da fase solo dele, né? Até porque depois de 35 ele para de gravar disco, né? Ele vai cuidar do filho dele, ele vai ter a vida que ele não teve, né? É aquela coisa, ele não quer ser mais um cara que é premido pelos fãs, pela mídia. E eu acho que ele estava muito certo em fazer isso. A última entrevista dele, ele fala isso. O que você está fazendo? Em 80, na Playboy americana. O que você está fazendo desde 75? Eu estou cuidando da minha vida, isso dá trabalho. Né? Estou aqui com a Yoko, cuidando do meu filho e tal. Não vou ficar fazendo disco toda hora. Né? Na verdade, ele estava fazendo o último disco dele, que é praticamente póstumo, né? É o Double Phantom. Né? É o disco Ô, Daniel? Oi. A Leda atrasou aqui. Chama ela para o nosso debate aqui. Chama ela para o debate, ótimo. Chama ela para o debate, se ela gostar dos Beatles. Vai ser interessante. Curte. Mas não, sabe o que eu ia comentar? É muito legal a sua iniciativa, você do Edu, né? Fazer esse programa. Sim. Porque essa história do John, ela precisa ser... A gente, principalmente os jovens, né? Gente que é jovem mesmo, né? Não velho que nem a gente, né, Maurício? Mas cara de 20 anos, 17 anos hoje, não conhece, né? Não tem a dimensão do que foi o John, e principalmente nesses enfrentamentos dele, né? Esse filme que o Daniel mencionou, Os Estados Unidos contra John Lennon, é essencial, né, para entender até onde pode ir vamos dizer, uma celebridade, assim, do ponto de vista de assumir princípios e enfrentar nada menos do que o Estado, né, o Estado lá dos Estados Unidos. Mas o que eu ia comentar é duas coisas. Primeiro, essa música de Natal, Merry Christmas, né, é isso que o Daniel falou, né, enfim, usar isso. Mas o que era isso? Porque os Beatles sempre gravaram discos de Natal, né? ou músicas, ou mensagens de Natal. Isso era meio praxe para as bandas da época, né? E eles sempre gravaram. Então, o John gravar essa música com essa intencionalidade
né, mostra também, né, como ele usou, até onde ele pôde também, onde ele quis, né, essa vida de artista muito conhecido e esses mecanismos aí que eles tinham para fazer esses protestos. É quase e o uma final provocação, da né? vida também. Os 5 anos que ele passa no Dakota, desde da gravidez da Yoko, né, até o nascimento do Sean e esses primeiros anos, isso nesse período, vamos supor, de 57, quando ele conhece o Paul, até o nascimento do Sean, em 75, a vida dele foram 20 anos na loucura, né? Gravando disco, fazendo show, enfim, uma vida de um astro do tamanho dele. Essa é outra ruptura que poucos fazem, né? E ele faz isso, obviamente, porque ele queria fazer com o Sean o que ele não fez com o Julian e de certa forma, ele não teve também, né? Seja pelo pai que foi distante, seja pela relação difícil com a mãe. Então, essa é também uma experiência muito subjetiva do John, né? De vivenciar o nascimento do filho, os primeiros anos, né? Enfim, e quando ele estava voltando, né? Aí vem aquele agente da CIA e mata. E aí é o Daniel que trata isso. Não, mas tem um período aí, tem esse período de 73 a 75 aí, que ele ficou 18 meses aí separados da Yoko, né? Ele caiu na noite. Tem até uma música que ele faz com o Elton John, uma música... Ele meio que... A minha leitura, assim, você pega de 70... Fez algumas músicas, né? Ele faz... Porque se você pegar o primeiro disco solo do John Lennon, Plastic Ono Band, ele é um disco, assim, ele é... No bom sentido, mas ele é amargo. Tem uma música chamada God. Áspero, né? Que é uma música, eu acho linda, é uma música que tem a ver... As pessoas, não, é uma ode ao ateísmo. Eu não acho que é exatamente isso. Ele vai falando, eu não acredito em um monte de gente. Mas ele acredita nele mesmo, nele mesmo como Beatle. Ele não acredita naquela figura que foi projetada sobre ele. Isso acabou, o sonho acabou. Né? O sonho acabou nesse sentido. Não é só um parênteses, Daniel. Aí, essa música que você falou com o Elton John chamou... Whatever Gets You Through the Night. Through the Night. É uma música de boca balada, o Elton John era back e piano. Mas até o que eu acho que esses primeiros discos do Lennon já é um pouco isso. É o Lennon querendo ser ele mesmo, não que ele não fosse, não que, né, a sua arte já não estivesse nos Beatles, mas ele estava... Então, acho que esse primeiro disco é emblemático nesse sentido. Então, ele vai falar, olha, não acredito, né? O sonho acabou. O sonho acabou não quer dizer que ele está abdicando a ideia de melhorar o mundo. O sonho acabou, acho que no sentido de uma ruim ilusão do que se criou sobre ele, que ele pessoalmente sentia aquilo, né? Ele era... E é uma coisa que acho que o Tomás falou que é muito importante, é que não é exagero quando a gente fala que a cultura de massa, ela mata as pessoas mesmo. Vamos pensar o que é o Michael Jackson, por exemplo, ele era um artista genial, o Michael Jackson. Genial. Ele produziu. Genial, mas ele foi destruído pessoalmente. Não tem dúvida. Ele vivia na... Como é que é o nome? Aquela terra do nunca que ele vivia. Neverland. Mas essa coisa que você cria uma figura, que você cria uma figura falsa e você não consegue se desvencilhar disso. Tanto o Kurt Cobain, tantos outros vão sendo devorados por essa lógica. Né? O John Lennon, eu acho que ele sobreviveu, ele rompeu com isso. E, inclusive, eu acho que também, além do que o Tomás falou, que eu acho que é muito importante, né? Quer dizer, aliás, o Lennon tem isso também. Ele era, nas entrevistas dele, ele era arrogante, ele era sisudo. Né? Inclusive, ele fala uma coisa muito dura, inclusive, ele fala, o meu filho Julian, eu amo ele. É o primeiro filho dele. Mas ele foi um produto de uma sexta-feira à noite. Sim. As pessoas transaram e tiveram um filho. Né? Ele fala isso, como tantas outras nasceram assim, nascem até hoje e tal, não sei o quê. Bom, de certa forma, ele está justificando porque ele largou. Enfim, né? Eu não vou entrar nesse debate. Mas... Não, isso aí é muito pessoal. Eu não sei como é que é essa relação também. Aí eu não entro nesse debate. Mas aí depois, eu acho que além do que o Tomás falou, da coisa do criar o Sean, não sei, eu também acho que tem uma coisa do John lá, foda-se, eu não vou ficar dando
palco para essas pessoas que estavam perseguindo o cara. Ele tava, eu vou viver minha vida. Porque de 70 a 75 é só porrada, deportação, ele fazendo as músicas dele, não sei o quê. E aí, justamente, quando ele vai voltar a fazer música, ele mata o cara. É assim que é nu, né? Um fã, eu não sei quem, mas mataram. Matou o John Lennon, né? Exatamente. Essas contradições que mataram ele, né? O cara não pode ser algo mais, assim, né? Uma coisa muito louca isso, né? Uma coisa... Fala aí. Então, pessoal, agora eu vou ter que dar uma saída. Prazer aí estar com vocês. Maurício, fecha o episódio aí pra mim. Vou fechar e a gente já... depois a gente conversa e fecha e passa os links aí, faz a edição. Falou, Edu. Gente. Valeu. Tchau. Parabéns. Obrigado. Valeu. Obrigado. Então, gente, vocês estavam comentando, então, desse aspecto, né, mais revolucionário do Lennon, mas também tem um aspecto interessante que a gente passou aqui um pouco batido, que ele coescreveu Fame, né, com o primeiro número do David Bowie, não é isso? E gravou a guitarra e backing vocals para a gravação de janeiro de 75. Isso é uma passagem. Só para registrar. Só para registrar. Mas eu acho que também talvez não deixa, né, de essa relação, né, o que é a fama. Salvo engano, essa música que ficou conhecida pelo Bowie tem um pouco essa coisa. O que é essa fama, né, na verdade? Seria ela é uma coisa tão almejada, mas ao mesmo tempo ela é uma coisa destrutiva, ela é uma coisa que anula o indivíduo. Uma crítica. Cria uma relação falsa com a sociedade, né? Eu não precisava lembrar a letra, mas salvo engano, tem esse teor também, né? Agora, o Lennon também, óbvio, se você pegar o último disco dele, não é? Ele tem na verdade, é um disco diferente, né? Ele não é tanto aquela coisa da carreira solo dele, da contestação, e também uma autolibertação dele em relação ao papel que ele não queria mais ter, né? Que a gente estava comentando agora. Mas, na verdade, é um disco que ele volta com canções de amor, canções sobre a sua vida pessoal, com a Yoko, com os filhos. Ele tem uma música muito bonita, que é Beautiful Boy. É uma música que ele faz pro Sean Lennon. Just Like Starting Over, que é uma música bem otimista, na verdade, né? É diferente, mais áspera do restante da carreira solo dele, né? E é justamente no momento que ele vai se assassinar, né? Esse último disco dele. Double Fantasy. Double Fantasy. Tem uma música muito bonita que chama Watching the Wheels, né? Que na verdade também tem a ver com... Também é uma música emblemática do que é a vida dele. Todo mundo querendo cagar regra, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, não sei o quê. Eu tô aqui na minha vendo as rodas rodarem aqui do pneu, né? E dane-se. Eu tô levando a minha, né? Entendi. Que é o recado do John Lennon, assim, né? Todo o período, assim. Ele vai buscar talvez uma simplicidade da vida, uma tranquilidade, né? E fugir das projeções, né, que se faziam dele mesmo, e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas, né? A própria All You Need Is Love, né? Voltando aqui, que a gente já comentou aqui. O que ele fala no fundo? Para além de ser uma mensagem de amor e pacifismo, né? Ele fala, olha, tem aquela frase, there is no way meant to be, né? Você pode ser do jeito que você quiser, entendeu? Você não... Então, quer dizer, você tem uma sociedade que cria uma pressão para a padronização do indivíduo, para que ele se adapte aos imperativos da sociedade. No fundo, ele está falando, foda-se, né? O que interessa isso? Isso que é. Ele estava vivendo isso e também acho que também querendo transmitir para as pessoas essa mensagem, né? Enfim. Eu acho que esse é um elemento interessante também. Então, a questão do Lennon, né? Então, a morte dele em si foi em função desse posicionamento político dele. Pois é, o Tomás que sabe, cara. Eu não sei. Era bom falar sobre isso, né? O que você acha, Tomás? Em função do posicionamento político? O cara que matou ele é louco mesmo? Nunca foi provado nada? Você que...
conhece um pouco mais sobre essa história aí, lê um pouco mais. O que você acha? Eu acho que esse documentário, né, os Estados Unidos contra John Lennon, é bem interessante para dar o contexto, né? Esses episódios de um fã assassinar o ídolo, enfim, outros casos aconteceram, né? Enfim, mas o do John, sem dúvida, é o mais chamativo, né? Acho que ninguém pode dizer exatamente o que aconteceu, né? Mas quando a gente imagina o que era aquele contexto dos anos 80, né? A gente está já num período nos Estados Unidos, né, de ascensão do Partido Republicano. Né? O Reagan, o que era o Reagan? Né? Um ex-ator, né? um Alexandre Frota republicano, que vira presidente, né? Levando como agenda, né, algo muito parecido com o que o Trump leva hoje, né? Uma agenda anti-direitos civis. Haja visto o que o Trump tem escrito, né, no Twitter a respeito do que está acontecendo lá em Minneapolis, por exemplo, né? Uma agenda anti-direitos civis, ultraliberal na economia, né? E que é muito parecida no aspecto da cultura com o que é o Bolsonaro. Só um parênteses. Eu acho que o Trump não é ultraliberal na economia, mas tudo bem, ele tem uma divergência dessa em relação aos outros republicanos. É outro tipo de nacionalismo mais conservador, mais... Boa noite, gente. Boa noite. Então, mas eu acho que eu vou ter que entrar agora aqui na conversa. Tá bom. Que a Leda chegou. Abraço. Eu acho assim que esse filme, os Estados Unidos contra John Lennon, dá bem o contexto, né? Então eu diria o seguinte: quem atirou foi um fã ensandecido, né? Mas eu acho que o Reagan ficou muito feliz do John Lennon não existir mais na face da Terra, porque é quase o que seria o John Lennon, né? Ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90. Seguramente ele teria retomado uma ação pública, né, em nome dos direitos civis, que foi o que o moveu muito fortemente, além de ser contra a guerra do Vietnã. Né? Então, o cara que matou é uma representação de toda a linha. Posso pegar o gancho? Naquele momento. Assim. Eu vou precisar sair mesmo, mas eu deixar um abraço para o Daniel. E parabéns, Maurício, por essa iniciativa. Abraço, vamos ver se a gente conversa mais por aí. Até mais, Viu, Maurício, até mais. Eu acho que o Tomás me ajudou a dar a minha versão, né? O primeiro que eu concordo com o Tomás, primeiro, o fato objetivo é difícil saber, né? Esse documentário, se você assiste esse documentário, Estados Unidos contra John Lennon, você sai dele, bom, os caras mataram, foi uma morte política, alguém comentou a morte. Mas ao mesmo tempo eu não sei, né? É difícil mesmo você dizer sobre, digamos, o fato concreto, objetivo do assassinato que o motivou e quem o realizou. Bom, foi o fã ensandecido ou foi uma soma dos dois? Mas eu acho que de toda e qualquer forma, né, eu acho que tem um aspecto aí que é, no fundo, a grande reflexão, né, para além do fato em si, né, às vezes mais profundo do que o fato é o significado da morte dele. Que mundo? Por que o mundo, né? Alguém no mundo teve que matar um cara como John Lennon? Aliás, essa é uma frase da Elis Regina. É muito interessante. Logo que o John Lennon morre, isso eu vi no YouTube depois, né? Aí está entrevistando vários artistas brasileiros comentando o assassinato do John. E ela fala, pô, mas o cara falava de paz, o cara não sei o quê, vou matar esse cara, né? Que mundo é esse, né? No fundo, é essa reflexão que ela estava fazendo. E ela, né, tragicamente, depois... morreu 2 anos depois, enfim. Mas o que eu acho que, assim, bom, você pode trabalhar com a tese de que, bom, nos Estados Unidos você, né? Bom, a CIA já produziu assassinatos, isso não seria nenhuma novidade. E nos Estados Unidos tem todo esse conflito, né? E você também tem setores, sempre teve setores fanáticos
conservadores, que também faziam uma denúncia desde o rock mais ingênuo como algo demoníaco. Para não falar do próprio John Lennon, que era um cara que estava criticando o governo, a guerra, a família, todos os valores. Aliás, é muito interessante, porque na própria cultura, essa figura do John Lennon como alguém contestador, não sei se você conhece, Maurício, mas os demais, tem uma música bem conhecida que chama American Pie. Bye, bye, Miss American Pie. Já, sim. Então, mas eu não sei se vocês já repararam na letra dessa música, porque na letra dessa música, a música ela tem uma letra conservadora. É uma música bonitinha, não sei o que e tal, mas por que ela é conservadora? Ela digamos, ela é um saudosismo do rock americano original, né? Que era branco, Elvis Presley de um lado, né? Elvis Presley, Buddy Holly, não sei o que e tal, e falava de coisas amenas, né? Dos amigos, dos namoros, etc e tal. Aí veio aquela música dos anos 60, Beatles, Stones, Hendrix, aí você teve, né, aqueles movimentos contra a guerra no Vietnã, tudo misturado, gente que morria no show dos Rolling Stones, né? Aquele cara que foi assassinado. Então ele tá falando que o rock tá virando uma coisa má, né? Uma coisa violenta, contra o sonho americano, né? E nessa letra ele fala o seguinte, Maurício, ele fala, ele usa uma metáfora, né? Ele fala o seguinte, enquanto o Lenin, ele chama o Lennon de Lenin, né? Ele estava lendo um livro do Marx, ele fala isso, Lenin, que era o Lennon, estava lendo o livro do Marx, a gente estava se perdendo com esse fim do sonho americano, não sei o que e tal. Então tem tudo isso de um lado, né? Você tem uma demonização, mas agora, mesmo que ele tenha sido, né, a versão oficial, ele foi assassinado pura e simplesmente por um fã, então isso também deve demandar uma reflexão, mas por quê? Né? O que leva um cara que é um fã, né, artista a matá-lo? E aí eu acho que tem toda essa coisa que a gente tem tentado discutir dessa própria questão do que é a cultura de massa, da indústria cultural, quer dizer, às vezes as pessoas projetarem no ídolo, né, algum sentido para uma vida que é vazia, sem significado, e você cria um tal grau de identificação, né, que ao mesmo tempo acaba facilmente virando para algo destrutivo, na verdade, quando aquela imagem que você cria se distancia daquilo que você idealizou. Talvez o cara tenha criado um John Lennon na cabeça dele com uma projeção, né? E aí, de repente, eles... Bom, né? Mas quando você está criando um ídolo, você pode... Depois discordou de alguma posição qualquer dele. Né? Exato, né? Então, ele usava a imagem do Lennon para preencher a vida dele e o cara, né? Enfim, né? Então, das duas formas é uma coisa trágica, né? De como, né, a nossa sociedade, né? Dos problemas, né? Dos dilemas da nossa sociedade aí, enfim, né? Então, outra questão, Daniel, para a gente terminar, finalizar essa questão, se a falta que o John Lennon faz na sociedade hoje, por meio da sua crítica, que né, ele é uma pessoa importante naquela época, hoje como seria o John Lennon, vamos dizer assim? Se você teve a queda do muro, você teve a queda do muro, o fim da União Soviética, a guerra, a gente sabe, passou a ser mais guerrilha, você tem algumas guerras, né? Mas enfim, né? Então, como é que você acha hoje nessa situação? Eu acho que é óbvio que é difícil fazer uma projeção, né? Que era um outro mundo e as pessoas também mudam também, né? Pessoas, né? Não sei o que bom, mas eu acho que sim. Eu acho que existe uma coisa no John Lennon, acho que isso é um pouco saldo, né? Interessante desse debate, que é a singularidade da figura dele, né? Tudo aquilo que ele pôde fazer, né? Todos os excessos em torno dele, as rupturas, tem a ver com talvez um lugar único que ele tenha ocupado, não, né? Na cultura popular e etc. E tal. O momento, mas eu acho que se ele continuasse vivo, né? Ele poderia ocupar um lugar que depois veio a ser pouco ocupado, sobretudo em pessoas que tiveram a popularidade e o impacto do próprio John Lennon, né? Eu imaginaria o John Lennon como um cara contestador de guerras, de mazelas, desigualdades sociais, destruição ambiental. Eu acho que ele seria uma voz, eu imagino... Importante. Eu acho que ele buscaria manter aquela vida dele relativamente
fugir um pouco desses holofotes, né? E das exigências da indústria cultural. Já estava, também já estava milionário, com a vida ganha, mas acho que nem essa questão fundamental, é uma questão, no caso do John Lennon, acho que é a questão de um compromisso, de ele se identificar como alguém que estava vivendo aquela vida dele e continuar levando as causas dele com um impacto que poucos, né, podem ter. Né? Eu acho que, em escala global, você tem poucos caras, né? Bob Marley, talvez. Bob Marley tem uma coisa interessante, que também morreu cedo, é o primeiro popstar global que veio do terceiro mundo. Né? Negro e veio do terceiro mundo. E também era um cara que, bom, talvez se continuasse, né? Poderia ter... não que não tenham artistas críticos e combativos, mas eu acho que essa fase que a gente vive agora de grande conservadorismo, vamos dizer assim, né, na política mundial, e a própria questão desse isolamento social, isso deve estar gerando alguma produção interessante aí. Eu acho que vai gerar muita produção. Essas zonas conflituosas é que emergem, vamos dizer assim, você precisa de cada vez mais criatividade para criar, né? E aqui no Brasil também a gente vive uma situação delicada né? Você às vezes não sabe se é se vive uma democracia autoritária, não sei, alguma coisa assim nesse sentido. Então, eu acho que vai ser uma fase de produção também interessante aí daqui para frente. E é interessante você pensar aí uma coisa que é só para fechar isso que você falou, porque você me lembrou agora, tem um texto do Roberto Schwartz, professor Roberto Schwartz, que ele fala que, justamente de um lado você tem um fechamento na época da ditadura no Brasil, 64 a 67, você tem um fechamento político, mas por outro lado, a cultura, você tem um auge no cinema, na música. Né? Você tem que ser criativo, né? Você foi criativo, exato, né? Por causa da censura, depois. Outras formas de pensar, de ver o Brasil, etc., que foram suscitados por aquela situação, né? Então, são aspectos a se pensar. Eu acho que basicamente é isso. Acho que foi muito boa a conversa aqui. Pena que o Eduardo e o Tomás tiveram que sair. Mas a gente agradece a presença do Tomás, fundamentalmente. Do Daniel, muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Vamos ter outra oportunidade para fazer esses debates aí. A gente gosta de tratar de questão política, econômica. Hoje vimos aí o John Lennon, uma carreira muito rica, uma vida muito rica, que acrescentou muito, eu acho, que não só para a música, como para a sociedade, também para a crítica social aí. Né? E como exemplo, né, para as outras pessoas aí que não conheciam tanto, né, inclusive para nós que tivemos que pesquisar alguma coisa para falar desse episódio 3 do Trilha Sonora. Vai lá e vê. Vamos lá. No YouTube. Então, valeu, Daniel. Obrigado, Maurício. Um abraço.